Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou o jornalista André Madruga e serei mediador do podcast da semana. Antes da gente começar, convido todas e todos a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo. Para contribuir, basta acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda é muito importante. Neste episódio, a gente vai falar sobre a cobertura jornalística das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Para isso, a gente convida Joyce Luz, doutoranda em Ciência Política pela USP, diretora do movimento Voto Consciente de São Paulo e pesquisadora do OLB, Observatório Legislativo Brasileiro, ligado ao IESP-UERJ. Bem-vinda, Joyce. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. E a gente conta também com a participação do Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política e pesquisador do Manchetômetro. Bem-vindo, Dudu. Fala, André. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá. Na última quarta-feira, do dia 1º de fevereiro, deputados e senadores reelegeram Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente. Apesar das vitórias já em primeiro turno, notamos movimentações distintas. Enquanto na Câmara, Lira teve vida fácil, votação recorde, né? Contando com apoio de petistas e bolsonaristas, no Senado, Pacheco cortou um certo dobrado, principalmente na reta final. Apesar do placar não fugir muito do esperado. A imprensa, né, fez uma certa novela ali, mas o placar não fugiu muito do esperado. Joyce, a gente vai começar com você. Como você avalia a manutenção de Lira e Pacheco nas presidências das duas casas? E como você viu esse processo eleitoral? O placar final aumentou o tamanho da fatura a ser paga pelo governo? Bom, acho que a gente tem que separar tanto a Câmara quanto o Senado, né, para entender um pouco qual é o jogo político, o jogo de forças que foi reestabelecido com a reeleição do Arthur Lira e com a reeleição, né, do Rodrigo Pacheco. Começando com a reeleição do Arthur Lira, a reeleição dele já era esperada, né, como a mídia bem noticiou, como a gente acompanhou ao longo desse último mês de janeiro, né, mas ali tinha uma composição importante para o governo Lula, né, então deixar que Arthur Lira ganhasse novamente o posto de presidente da Câmara significa para o Lula, né, para o governo, que ali você vai ter uma abertura também para diálogo, para conseguir construir as maiorias que o número, né, da maioria que ainda falta ali para aprovar, principalmente propostas de emenda à Constituição, né? Hoje, com a atual coalizão que o Lula formou, ele consegue aprovar projetos de lei ordinária, consegue aprovar projetos de lei complementar, mas ainda não consegue aprovar os projetos de propostas de emenda à Constituição. Então, esse apoio, essa reeleição de Arthur Lira, significa que o Lula vai conseguir um apoio do PP, que não está oficialmente, né, na coalizão de governo, né? E a gente sabe que o Arthur Lira, no último, né, biênio ali, desenvolveu um papel importantíssimo de coordenar os trabalhos do interior da Câmara e de costurar maiorias que não necessariamente eram maiorias construídas via coalizão de governo, né? Então, ali o diálogo com o grupo do Centrão vai ser importante ter o Lira, né, o Lula ter ali o apoio de Arthur Lira para conseguir justamente esses votos que ainda faltam para aprovar uma agenda de políticas que deve ser mais robusta, né, para, acho que, alterar o status quo da política dos últimos 4 anos. A gente vai precisar de políticas mais robustas, políticas que naturalmente vão vir através de propostas de emenda à Constituição, e daí o Arthur Lira e a reeleição dele no interior da Câmara dos Deputados é um ponto positivo para o governo, é um ponto favorável para o governo que, estrategicamente, né, apoiou a reeleição. Agora, o jogo político no Senado é outro, né? E é preocupante, porque apesar do Rodrigo Pacheco ter ganhado, né, a presidência do Senado, ter sido reeleito, a gente teve algumas condições importantes ali no momento da votação, né? Então, o Rodrigo Pacheco, ele não ganhou com uma folga tão significativa
como a gente pensa. Por quê? Porque o Lula liberou alguns ministros para irem votar. Então, hoje, a coalizão do Lula tem alguns ministros que são do Senado, que são senadores. Então, o Lula liberou, né, deixou que esses ministros voltassem temporariamente para o cargo de senador, para que eles pudessem votar a favor da reeleição do Rodrigo Pacheco. E agora, né, que o governo finalmente começa, né, com o legislativo, né, Câmara e Senado sendo compostos, esses senadores vão voltar para as pastas ministeriais e vai se criar novamente uma lacuna, né, uma perda de números que é significativo para o governo dentro do Senado. E o Senado é uma arena de revisão, né, é uma arena que pode se transformar numa arena de veto. Então, o Lula vai ter mais dificuldade, mais trabalho para construir ali um diálogo dentro do Senado. E a reeleição do Pacheco pode ajudar no sentido de ele já tem experiência, já sabe dialogar com os senadores que estão ali, mas tem um grupo que é oposto, né, que é oposição, é uma oposição considerável, que talvez o Rodrigo Pacheco não consiga se comunicar tão bem. Então, o governo vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, acordos ali, que a gente ainda não sabe como que vão ser dados esses acordos, mas hoje o governo Lula vai ter que gastar mais em negociação com o Senado do que com a Câmara. E para ambos, né, acho que se a gente pensar no Senado e pensar no Rodrigo Pacheco, o PSD já está dentro da coalizão de governo, já tem pastas ministeriais, já tem alguns cargos garantidos, mas o PP de Arthur Lira não. Então, é esperado que agora, o que o governo vai gastar, né, de fato, com a manutenção de Arthur Lira na presidência da Câmara. Alguns postos de segundo escalão, algumas agências, algumas secretarias importantes devem ser encaminhadas para o PP e para partidos ali ligados ao Centrão, né? Ótimo, Joyce. Agora, Dudu, cobertura da mídia não tratou as eleições nas duas casas com a mesma intensidade. A cobertura estava mais voltada para a eleição do Pacheco do que para a do Lira. Por que isso? Eu também vou recapitular uma coisa aqui, que é uma impressão que eu tenho. A impressão é que, em outras eleições do Congresso, quando o PT era governo, a imprensa meio que torceu a favor da oposição para enfraquecer o governo do PT. Nesse momento, parece que foi um pouco contrário. Como é que você vê tudo isso? Então, André, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente olha para essa cobertura, que, assim como a Joyce pontuou, a gente tem uma questão no Senado e uma questão na Câmara, as coberturas também foram diferentes, e os jornais também, né? E esse photo finish, vamos dizer, essa última foto também foi diferente, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, eu concordo com vocês, acho que realmente a gente percebe essa lógica que o Arthur Lira, a eleição do Arthur Lira, né, ou a reeleição, ela não foi tão focada ou tão direcionada quanto foi no caso, a cobertura do caso do Rodrigo Pacheco. Né? Se a gente olhar, ficou muito evidente durante toda essa campanha, vamos dizer assim, do período para a reeleição do Arthur Lira, que desde o primeiro momento, quando Lula foi eleito, que surgiu uma possibilidade, né, surgiu um boato, verdadeiro ou falso, de que o Lula poderia criar um candidato para bater de frente com o Arthur Lira, que essa possibilidade foi aventada. Surgiu a lembrança do caso Dilma Rousseff e Eduardo Cunha. E quando isso foi citado, o Lula logo se colocou, já se posicionou favoravelmente ao Arthur Lira. E a cobertura morreu. Basicamente, a cobertura morreu. Por quê? Porque ficou muito evidente que o Lula leu a situação, da forma até como a mídia também já estava lendo. Aliás, acredito que todos os politólogos estavam lendo, né? Eu também estava lendo dessa forma. A gente percebia que era muito difícil você bater de frente com o Arthur Lira, mesmo naquele brevíssimo momento em que se sugeria que se o orçamento secreto não existisse mais, o Arthur Lira poderia perder força, e a gente não viu isso. Não viu essa força perdida, que ele perdesse o controle de tudo, não. A gente percebe aí, inclusive a Joyce já falou sobre essa correlação de forças do futuro, a gente já está vendo que a correlação pode ser até mais forte do que a gente imaginava. Vamos voltar para a mídia. Então a mídia já percebeu ali, e ali o assunto basicamente morreu, porque o Arthur Lira e o Lula começaram a criar suas articulações, tiveram alguns entreveros, mas perdeu a importância. Já no Senado,
como a Joyce colocou, como existe um certo equilíbrio entre oposição e governo, a gente começou a ver alguma discussão. E aí a discussão começou porque começou a questionar a possibilidade do Rodrigo Pacheco ser eleito. E aí o primeiro candidato que surgiu foi o Eduardo Girão. O Eduardo Girão não se sustentou como um candidato forte, mesmo que tenha ido até o final quase, né, desistiu horas antes do pleito. E surgiu o Rogério Marinho, que conseguiu, de fato, se fortalecer dentro do Senado com uma candidatura. Qual foi a grande questão? E eu acho que esse foi o ponto principal dessa campanha, até a gente chegar, né, na cobertura final. Criou-se uma história de que o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho estavam basicamente empatados. Então criou-se, inclusive, não só do lado bolsonarista, mas a mídia cobria como se Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho estivessem empatados. Então a cobertura seguiu essa narrativa até o final. Inclusive, no dia da eleição, no início, né, logo cedo, eu vi um tweet do André Janones falando, né, comentando sobre os casos, falando, olha, gente, se vocês estão falando sobre isso, você fala muito que existe uma equivalência, mas não tem. A vitória do Rodrigo Pacheco, inclusive, se a gente for ver, acredito que o governo, o prognóstico do governo acertou muito mais do que qualquer prognóstico da mídia. Então a gente percebe que alguma coisa estava errada. Como a Joyce colocou, a questão é grave porque a gente percebe que existe uma questão, um bloco realmente forte que pode prejudicar o governo, né? E o bolsonarismo está forte. Então a gente criou-se uma narrativa como se o Rodrigo Pacheco fosse perder, ou pudesse perder para o bolsonarismo. E isso vai influenciar na cobertura final da mídia. Por quê? No dia 2, quando se narrou o que aconteceu, cada jornal narrou de uma forma totalmente diferente. Cada jornal enquadrou de uma forma diferente. Isso é muito importante e interessante notar. O Globo focou no Rodrigo Pacheco, então focou que o Rodrigo Pacheco derrotou o bolsonarismo, e isso a gente está falando da capa, tá, gente? Depois eu vou falar sobre o editorial do Globo, que é um caso à parte. Então, o Globo focou como se o Rodrigo Pacheco fosse o grande herói da noite contra o bolsonarismo, e o Lira ganhou, como se esperava. A Folha apenas citou que os dois venceram, e o Estadão colocou que o governo usou a máquina para ajudar o Rodrigo Pacheco a vencer. Então a gente percebe que são três narrativas totalmente diferentes. Enquanto a Folha não está muito interessada, falou, olha, só venceu, os dois venceram, era esperado e tudo mais, o Estadão colocou como se o Rodrigo Pacheco não tivesse força e que a força tivesse vindo do governo. E, do outro lado, o Globo colocou o contrário, como se o governo fosse apenas a cereja do bolo para ajudar o Rodrigo Pacheco. Eu tendo a acreditar que o Globo está um pouco mais correto no momento do que o Estadão. Até porque o Estadão tem tido posicionamentos contrários ao governo, mas eu acho que a posição do Globo está mais correta com o que eu analisei. E com o que eu ouvi também da Joyce aqui, eu também acho que é por aí. Então a gente percebe esses dois pontos. Qual foi a grande questão do Globo nesse caso? Que o Globo fez uma capa elogiando o Pacheco, posicionamento, falando que o Pacheco venceu o bolsonarismo, mas fez um editorial elogiando a oposição do Rogério Marinho. Né? Então fizeram um editorial elogiando o Rogério Marinho, criticando o posicionamento do PSDB, mas se esqueceram que o Rogério Marinho foi ministro do Bolsonaro, é uma figura extremamente complicada, é uma figura que tem diversos processos por trás dela. Então, assim, basicamente foi um editorial que defendeu o bolsonarismo como uma possível oposição positiva ao PT, ou ao governo do PT, em detrimento, por exemplo, do PSDB. Se a gente fosse ver as redes antes da eleição estavam criticando, por exemplo, o Alessandro Vieira, senador do PSDB, por estar apoiando o Rogério Marinho. Então a gente estava vendo todo mundo criticar um cara que se defende da lei, defender um cara que não é da lei, e um cara que tem problemas com a justiça, e agora a gente estava vendo um jornal defendendo que o Rogério Marinho era melhor, por exemplo, que o Alessandro Vieira hoje, né? Se a gente pensar na bancada. Então, assim, foi um editorial extremamente complicado, extremamente infeliz o posicionamento, colocando o Rogério Marinho como uma figura positiva. Acho que se eles quisessem falar que o Alessandro Vieira é um cara positivo, a gente poderia discutir. Se quisessem botar até o Sérgio Moro, que por muito tempo foi herói para eles, a gente podia discutir, mas eles colocaram uma pessoa que a gente não tem questão, porque a principal bandeira do Rogério Marinho era o impeachment do Alexandre de Moraes. Não tem como uma pessoa que está defendendo
o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal ser uma oposição positiva a nenhum governo. Joyce, estes novos mandatos de Lírio Pacheco para o próximo biênio terão uma diferença dos anteriores. Agora o Lula é o presidente e ele se propõe a negociar em bases distintas das de Bolsonaro. Pensando nesse novo momento, como você pensa que se darão as relações entre executivo e legislativo? Lembrando que o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo Supremo. E como você acredita que se dará a correlação de forças entre PT e a oposição bolsonarista nas duas casas? Bom, vamos começar primeiro, acho que pelo ponto de como será a negociação executivo-legislativa sem o tal do orçamento secreto, né? Eu acho que tem aqui um primeiro ponto que é, nós retornamos, né, às bases institucionais do presidencialismo de coalizão, como o termo já foi bem cunhado pelo Abrantes em 1988, né? Então, durante o governo Bolsonaro, a gente tem uma pausa nesse tal de presidencialismo de coalizão, e acho que aqui só fazendo um parênteses, né, para o pessoal de casa, né, que está ouvindo, entender o que é o tal do presidencialismo de coalizão. É quando o presidente decide compartilhar o seu poder e compartilhar suas pastas ministeriais com os partidos que estão ali representados dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado, né? E no governo do Jair Bolsonaro, nós tivemos uma pausa desse presidencialismo de coalizão. Foi um presidencialismo onde ele não dividiu abertamente, né, seus ministérios com partidos que, de fato, afirmaram que estavam no comando das pastas ministeriais como representantes partidários, né? Agora, com o governo Lula, né, com o terceiro mandato do governo Lula, a gente retoma esse presidencialismo de coalizão e tem esse primeiro movimento do presidente em já distribuir as pastas ministeriais para os partidos que estão ali no Congresso, e esse Congresso responde positivamente aceitando as pastas ministeriais como representantes partidários, né? Isso é muito importante. Então, quando o presidente negocia pastas ministeriais, o que ele está sinalizando? Ele está sinalizando que ele vai negociar com o legislativo e que essa negociação vai ser através de cargos no ministério, mas não só cargos, né? Porque a gente tem uma visão muitas vezes equivocada de que distribuição de pastas ministeriais quer dizer distribuição de cargo e recurso. E ok, é distribuição de cargo e recurso, mas é a distribuição sobre a responsabilidade de uma política pública, né? Então, se eu estou dividindo hoje o meu Ministério da Saúde, significa que um partido ele vai ter cargo, vai ter o recurso do Ministério da Saúde, mas ele vai ter também todas as obrigações e responsabilidades sobre a política pública de saúde, né? O que é bastante, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, essa vai ser a base dessa negociação executivo-legislativo, base de distribuição de ministérios. Agora, a gente tem, como eu bem citei anteriormente, né, o PP. O PP não está em nenhum ministério, né, não está oficialmente ocupando nenhuma pasta ministerial, né. Então, como é que vai ser dado esse acordo com o PP e com os partidos do Centrão, que até o governo Bolsonaro eram alimentados com esse orçamento secreto, né, com a liberação das emendas orçamentárias de relator geral. Com o fim dessas emendas, nós também já tivemos uma primeira sinalização do governo de como é que vai ser a negociação com esses parlamentares, com esses partidos do Centrão em específico, né? Então, durante a PEC de transição, né, o que aconteceu? Os parlamentares conseguiram embutir ali na PEC da transição um ganho para as emendas individuais, né? As emendas individuais orçamentárias, elas são impositivas desde 2015, né? Mas houve um ganho no sentido de que, até o ano passado, o executivo não era obrigado a executar a totalidade dessas emendas, né? Era sempre um valor determinado, mas não era o teto possível, né? Que elas poderiam alcançar. E agora, a partir de 1º de janeiro de 2023, a gente tem a mudança com a aprovação da PEC da transição. Por quê? Porque os parlamentares colocaram ali que o executivo vai ser obrigado a executar o teto dessas emendas. Então, não vai ser mais quanto o executivo quer, deseja dar, né? É
o quanto o limite, né, que é fixado em 1,5% da receita corrente líquida, né? Então, esse 1,5% vai ter que ser obrigatoriamente executado. Foi proposto, vai ter que ser executado. Isso é um ganho. É um ganho igual para todos, para aqueles que estão na base do governo e para aqueles que não estão na base do governo. Mas Joyce, isso não tira o poder de barganha do governo? Tira o poder de barganha do governo, mas é um ganho para os parlamentares. Então, pensando do ponto de vista do parlamentar, dado que eu consegui colocar isso numa PEC, numa proposta de emenda à Constituição, eu estou ganhando. O governo sai perdendo, por quê? Porque o governo agora vai ter que obrigatoriamente executar tudo que eu proponho. Mas é uma primeira base de negociação. Agora, qual vai ser a segunda base de negociação com esses partidos do Centrão e, de novo, ali com o grupo que é mais próximo a Arthur Lira? Provavelmente cargos de segundo escalão e os cargos nas agências, né? A gente ainda tem muitas superintendências, muitas estatais que não estão alocadas com representantes partidários, né? E que ainda estão sem representantes formais, né? Agora, o esperado é que o Lula nomeie pessoas de confiança, né, desses partidos e dessas figuras, né, desses atores políticos, para essas secretarias, para essas superintendências, para essas agências. E aí é o que a gente fala de cargos de segundo escalão, né? Então, esse grupo do Centrão e esse grupo mais ligado ao Arthur Lira, que não está oficialmente, né, na base de governo, o esperado é que eles ganhem esses cargos de segundo escalão, para que se tenha ali o acordo e o pleno funcionamento das relações executivo-legislativo, né? E isso é novo? Não, isso não é novo. Isso a gente viu desde 1988 até, de novo, 2018, quando a gente teve uma pausa de 4 anos e deve ser retomada os termos dessa negociação agora, né? Então, é um pouco esse o ponto que a gente espera de como vai ser dada a relação executivo-legislativa com o final do orçamento secreto, né? Teve esse ganho na PEC da transição. Eu só acho que é importante também destacar, esqueci de falar, fora as emendas individuais orçamentárias, né, fora essa alteração, os deputados também conseguiram incluir ali na PEC da transição as emendas de relator destinadas para políticas públicas em específico. Então, perceba, né, não houve a extinção das emendas de relator. Elas vão continuar existindo, só que agora elas precisam ser destinadas para políticas públicas específicas. Isso também é um ganho para o Congresso, isso também é um ganho para os nossos legisladores, né, para os nossos parlamentares. E a correlação de forças entre bolsonarismo e o governo? Bom, a oposição, ela não é uma oposição tão diferente da oposição que a gente está acostumado a ouvir ao longo do tempo, né? Desde 1988 até agora, né? A gente tem o PL com 99 deputados, né? É uma oposição grande? É, mas o PT também, junto com o PCdoB, PDT, PSOL, na legislatura passada, somando-se as cadeiras que esses partidos tinham, eles também passavam de 100 cadeiras. E a gente não pode esquecer que o que o Bolsonaro, né, Jair Bolsonaro, com a figura de Arthur Lira, fez na última gestão? Mudou algumas regras do regimento interno da Câmara dos Deputados para diminuir o poder da oposição. Então, hoje, os pedidos de obstrução, que é, em tese, né, a maior ferramenta que a oposição tem em mãos para tentar barrar alguma legislação, para tentar atrapalhar alguma aprovação de projeto de lei, essa lei foi mudada, foi alterada na última legislatura, né, de 2019 até o ano passado, pelos próprios governistas da época. Então, os próprios governistas que naquela época eram governistas tentaram impedir a oposição, né? Mas o mundo dá muitas voltas. Os governistas de antes hoje são oposição e hoje eles vão ser barrados pelas próprias alterações de regras que eles criaram. Então, a oposição é uma oposição que, em termos numéricos, não assusta. A gente já está acostumado com esse tamanho de oposição desde 1988 até agora, mas é uma oposição que vai ter menos poderes. Por quê? Porque está limitada às alterações de regra. Então, para obstruir pauta, para obstruir a votação de projeto, vai encontrar certa resistência que foi imposta por eles mesmos no passado, né? E acho que só para completar um pouco também a minha fala, não podemos esquecer que nós temos o Lula de volta, né? O presidente Lula, ele tem ali 8 anos de experiência de negociação e de diálogo com o Congresso. Então, durante 8 anos de governo,
até me corrija se eu estiver errada, mas a oposição nunca foi um grande problema para o Lula, né? Não foi uma pedra no sapato. Em votações específicas, obviamente, a oposição se mostrou ali potente, mas em votações muito específicas. Não foi nada que atrapalhou, de fato, a implementação de uma agenda de governo. E por quê? Em grande parte também porque o Lula, ele é um grande coordenador, ele é um grande negociador e articulador, e a gente tem a volta desse Lula muito mais experiente, né, e também muito mais atento a essa oposição que já, inclusive, tirou ali uma presidente do cargo. Então, é um Lula que está muito mais atento aos movimentos da oposição, e que vai saber negociar com essa possível pedra no sapato, né, mas, novamente, é uma oposição que não deve gerar tanto barulho, tanto problema para o governo, pelo menos agora, nesses primeiros 2 anos de mandato, né? Eu acho que, além de, regimentalmente, digamos, a oposição vai ter mais trabalho para conseguir obstruir e tal, no Senado, onde a oposição tende a ser mais forte, tem muito novato com pouca experiência na política. Isso é pior ainda para a oposição. E o Senado, ele é uma arena de veto muito mais em outras circunstâncias do que necessariamente projetos de lei, né? Por quê? Porque todo projeto de lei do Executivo começa pela Câmara, e ali ele ganha corpo, ele ganha forma e força partidária, inclusive, né? A gente não pode esquecer que o partido que está na Câmara, ele está no Senado também, né? A maioria, né? Mas o Senado, ele vai ser arenas de veto em questões que exigem, de novo, muita experiência de um parlamentar. Então, vai ser veto em escolha de ministro do Supremo Tribunal, vai ser uma arena de veto em escolha de embaixador, tudo que diz a relações exteriores, a investigação do próprio Poder Executivo, mas são coisas que exigem, né, são matérias que exigem muito mais habilidade, que, como você bem falou, Madruga, tem muita gente que é novata e que não vai ter a expertise necessária para lidar com esses temas, né? Presidente do Banco Central também, né? Passa por ali, Procurador-Geral da República. Exato. E é importante, com tudo isso que a Joyce falou, a gente pode ver na cobertura da mídia. Então, acho que é importante vocês que estão assistindo e ouvindo ficarem atentos a tudo isso que a Joyce falou, que isso provavelmente vai aparecer nas páginas dos jornais, inclusive já vem aparecendo. Por quê? Esse novo momento, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os senadores, né, quando a mídia cobrindo o Senado e os senadores, muito pautados pela liderança do Rodrigo Pacheco. Então, o Rodrigo Pacheco é o grande líder, é o cara que está organizando e ajudando a República, ajudando o país a crescer. Então, a gente vai ver, provavelmente, uma perspectiva muito mais voltada ao Rodrigo Pacheco de uma forma até positiva. E, em contrapartida, na Câmara, a gente vai ver uma Câmara em que eles vão continuar fortalecendo muito essa discussão que a Joyce falou sobre o Centrão, sobre o PP, sobre o PL, sobre as posições em segundo escalão, que vão ser importantes agora para o governo Lula, por exemplo, né, a Codevasp, que é uma empresa estatal importantíssima nesse ponto. Por quê? Porque ela foi muito utilizada na época das emendas de relator no período Bolsonaro, e agora ela vai voltar à pauta, vai se discutir como ela vai ser associada. Então, a mídia já começou a discutir sobre isso, já começou a discutir, por exemplo, sobre as secretarias dos Correios, então como é que essas questões vão ser organizadas entre os partidos. Então, a mídia vai tratar a Câmara nesses acordos. E qual é a grande diferença que a gente viu? Assim como a Joyce colocou que a gente teve um intervalo do presidencialismo de coalizão, a gente também teve um intervalo na transparência. A transparência voltou. Então, agora, todos aqueles acordos, todos esses novos secretários, novas pessoas de confiança dos partidos, terão escrutínio público da mídia. A mídia vai atrás. Então, por exemplo, nós temos o caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que teve agora descoberto que utilizou o dinheiro público para asfaltar a sua fazenda. Temos também a ministra do Turismo, a antiga Daniela do Vaguinho, né? Que agora não é mais Daniela do Vaguinho, que também teve essa discussão sobre o seu marido. Então, agora a gente vai ter essa discussão pública sobre esses fatos, esses personagens. E isso também vai mudar um pouco toda essa relação que a gente tem com a Câmara. Porque Arthur Lira teve
2 anos no poder, mas não teve 2 anos no poder com a transparência que a gente tem. Então, isso também vai afetar um pouco essa relação. Talvez ele se sinta mais irritado, ou talvez ele aprenda a jogar de outra forma e consiga manter as relações como elas estão. Mas a mídia vai, de certa forma, trazer alguma pimenta para essa discussão. Como isso vai influenciar, a gente não sabe, mas vai trazer essa questão. E, claro, também vão continuar discutindo as questões do governo, que vão acabar se chocando no legislativo, sempre, claro, com um olhar, né, que a mídia tem um pouquinho mais voltado a partir do Supremo Tribunal. Né? A gente percebe que eles têm um olhar um pouquinho mais pró-STF. Então, toda essa situação vai apimentar a arena política e a gente vai ver o que vai sair dessa grande discussão que vai envolver um novo momento, como a Joyce colocou, de presidencialismo de coalizão e também um novo momento de transparência com a mídia, de fato, cobrindo. E eu acho que um primeiro ponto que é muito importante de demonstrar isso é a Globo News, né, ter um estúdio no Senado nesses últimos dias. Isso era impensável no governo Bolsonaro. Isso demonstra que realmente hoje nós temos a mídia presente no legislativo. Então, agora a gente vai ter um outro movimento e vamos ver como isso vai movimentar as peças no tabuleiro. Quer completar alguma coisa, Joyce? Acho que eu quero. Nessa fala do Dudu, né, do papel da mídia, né, eu acho que eu adicionaria mais um elemento, né, essa retomada da transparência, ela está muito associada também com o fato de nós termos retornado para um governo que aceita dividir, né, então que divide, de novo, o controle de políticas com outros partidos. E, de novo, a gente pensa, está dividindo, então o partido está saindo no lucro, está ganhando. Mas quando um presidente ele decide dividir as responsabilidades, ele também aceita, né, uma consequência que a gente pouco para pensar, é que a consequência de se dividir é que você passa a ser mais controlado, né? Você está dividindo, mas ao mesmo tempo você está adicionando mais atores que estão controlando uns aos outros, né? E onde vem a mídia nisso tudo, né? A mídia vem justamente para reforçar esse papel de controle, de fiscalização de um partido para com o outro, né? Se antes, no governo do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do próprio Michel Temer, a gente não via tanto, não entendia muito ainda sobre a necessidade de se dividir, né, as pastas ministeriais, como isso era algo importante para a transparência. Eu acho que nos últimos 4 anos nós aprendemos que, bom, a gente tem transparência quando a gente divide. E aí agora a mídia vem para reforçar que, bom, a gente divide, né, a gente vai ter controle, mas também a gente vai ter ali uma fiscalização muito maior. Agora que nós entendemos, né, como esse sistema funciona, nós vamos estar aqui para fiscalizar. Então, acho que o governo Lula talvez não vá pesar tanto em ovos no que diz respeito à negociação com os partidos e a conseguir a tal da governabilidade, a aprovação de pautas, mas o que talvez o governo Lula vá pisar em ovos é justamente não sair da linha. Não vai poder ter um passo em falso. Por quê? Porque agora a gente já sabe como é que funciona esse tripé de fiscalização, controle e transparência, né? Então, a mídia vem para cumprir esse papel super importante na sociedade civil, que é o de ficar, olha, a gente já entendeu como funciona e nós estamos atentos e nós vamos fiscalizar justamente para mostrar para a população como isso acontece. Então, tem esse lado do governo que não vai poder cometer nenhum deslize, vai ser muito cauteloso, né? Isso sim, eu diria que é um grande desafio, que vai ser um dos maiores desafios do atual governo Lula, né? Joyce, Dudu, obrigado pela participação, foi excelente nossa conversa. Eu que super agradeço mais uma vez pelo convite, por esse bate-papo super alto astral de um tema que eu gosto muito e eu espero que os ouvintes amem mais ainda ouvir falar. Obrigado, André. Obrigado, Joyce, pela parceria. Foi incrível e espero que a gente receba mais vezes a Joyce para discutir sobre o Legislativo brasileiro. É isso. Nesse episódio, você ouviu sobre a cobertura jornalística das eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Para mais informação, acesse nosso site manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se você reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.